3, 2, 1 gravando. Antes de falar os assuntos quentíssimos desse vídeo, já sabe como deixar mais divertido o jeito que você acompanha os campeonatos? Com o MrJack.bet. Claro, lá para ganhar é só mandar aquele palpite certeiro com apostas a partir de R$1, que é muito fácil. E ó, os saques e os depósitos entram na hora, é tudo instantâneo, não dá para ficar fora, né? Acesse o MrJack.bet e desafie-se! Vou dar uma notícia muito quente do Corinthians, de um jogador paraguaio que atua no futebol argentino, que o Corinthians quer contratar. E vou falar também de Dorival Júnior no São Paulo, invicto em 10 jogos, fase muito boa, e eu vou trazer alguns bastidores sobre como ele conseguiu planejar o São Paulo para estar bem nas competições e um time descansado. Ontem o São Paulo ganhou pela Copa Sul-Americana, trago todos esses detalhes para vocês agora, mas se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias a gente traz notícias, bastidores, mercado, tudo muito quente para vocês. Como, por exemplo, está muito quente a história do Matías Rojas agora no Corinthians. É um jogador que está em fim de contrato com o Racing. O Racing provavelmente não vai conseguir a renovação de contrato do jogador. O jogador vai ficar livre no mercado. O Botafogo está de olho, outros clubes estão de olho, mas o Corinthians entra como um candidato forte para tentar contratar o jogador. Meia atacante, jogador muito valorizado no futebol argentino, ele é paraguaio. O Corinthians estuda fazer uma oferta, entrar na briga, né? Já entrou na briga para contratar esse jogador, um dos grandes nomes desse mercado de meio do ano. O Corinthians então vai estudar essa contratação na questão financeira, principalmente, para apresentar uma oferta para esse jogador que vai ficar livre do mercado. O Corinthians que, como eu venho falando aqui no canal, o Corinthians vai atrás de jogadores meia atacantes, né, jogadores de velocidade e intensidade que tenham vigor físico, e é o caso do Matías Rojas, que vive o seu melhor momento de carreira e vê com bons olhos o futebol brasileiro e, por que não, o Corinthians. O Corinthians tem um histórico, inclusive, de jogadores paraguaios, como o Balbuena, que não deve permanecer, mas tem história, o próprio Ángel Romero, né? Então, assim, é um jogador que interessa ao Corinthians. O Corinthians sabe que vai ter alguns concorrentes importantes, mas o Corinthians vai tentar a contratação desse jogador, que é um jogador que está sendo muito visado na janela e vai ficar livre no mercado. E aí, vocês gostariam, corintianos? Gostaram dessa notícia? Comentem aqui, o Corinthians vai tentar contratar esse jogador, né? É um pedido nessa posição, um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, para ver se a bola chega lá nos atacantes, enfim, para ter mais criatividade no meio e ataque do Corinthians. Corinthians que tem hoje, joga a vida na Libertadores da América contra o Argentinos Júniors lá na Argentina. Beleza? Agora, vamos falar de quem? Do São Paulo, né? O São Paulo tá bem demais. Pois é, Dorival Júnior é um treinador que chega ao São Paulo, assim, com muita expectativa para substituir o Rogério Ceni. Mas ninguém internamente, e ó, vou comprovar isso porque eu troquei uma ideia com pessoas que estavam lá na Venezuela com o São Paulo, né, acompanhando essa viagem, essa maratona que foi até chegar lá, jogar, e depois o retorno que vai acontecer nesta quinta-feira, ou melhor dizendo, nesta quarta-feira. Ninguém imaginava que o começo do Dorival Júnior seria tão bom como está sendo, né? São 10 jogos de invencibilidade, fazer algo que o São Paulo não vinha conseguindo fazer, que era um planejamento com esse elenco do São Paulo, né? Eu deixo bem claro para vocês que aqui, quando a gente elogia o Dorival Júnior, não é uma crítica ao Rogério Ceni. Se você quiser criticar o Rogério Ceni, aí eu deixo vocês no comentário e tudo mais. Eu estou apenas expondo e trazendo informações de bastidores do que é o trabalho do Dorival hoje. Antes não se tinha um planejamento para você dar um descanso para os jogadores e você utilizar os jogadores nos principais jogos, nos jogos mais importantes. Aí eu vou te citar um exemplo. No jogo contra o Fortaleza, lá fora de casa, o São Paulo descansou todo o sistema defensivo. E a ideia era ter o sistema defensivo todo descansado no clássico contra o Corinthians. Foi o que acabou acontecendo. O São Paulo não teve um grande resultado contra o Fortaleza, poderia ter vencido? Sim, poderia ter vencido, mas contra o São Paulo
contra o Corinthians, melhor dizendo, a expectativa era de ter vencido. O trabalho que vai se tendo, o desenho do planejamento que vai dando certo, mostra um caminho de um trabalho. Então Dorival Júnior chegou muito querendo juntar o vestiário, muito querendo apaziguar e acalmar os ânimos em relação a algumas situações que estavam acontecendo antes, conseguiu com êxito, conseguiu fazer com que os jogadores comprassem a ideia, deu muita moral e confiança para os jogadores da base e o time foi começando a ganhar corpo a partir daquela vitória contra o América Mineiro no Morumbi, que foi a estreia do Dorival. 3-0, que muita gente fala que foi um 3-0 mentiroso, um 3-0 que não condiz com a realidade como foi o jogo, mas fato que só o São Paulo conseguir suportar a pressão que foi do América e ganhar o jogo com um placar teoricamente elástico, deu confiança para o trabalho que foi seguindo. E aí vieram as competições, a maratona, principalmente de viagens, as Copas, né? Digo Copas porque a Copa do Brasil também teve uma viagem para o Recife, agora essa viagem Puerto Cabello, onde o São Paulo já está praticamente, ou já está encaminhadíssimo para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então o São Paulo passou por essa maratona e os jogos do Campeonato Brasileiro num começo de trabalho do Dorival com um planejamento, e o planejamento era exatamente esse, de você dar descanso, possibilidades para outros jogadores ganharem rodagem, ganharem minutagens e consequentemente confiança. E aí eu coloco a molecada da base, que ontem a gente teve o Rodriguinho como titular, a gente teve outros atletas da base que foram relacionados. É um trabalho que segue, é um trabalho que tem muito a melhorar. O Dorival tem muita coisa a acrescentar, ele não está satisfeito com o que está acontecendo, mas ele vê que o trabalho para ficar forte, para ser um trabalho vencedor, ainda precisa melhorar muito, e isso ele bate internamente no elenco e bate internamente na diretoria. Tem a questão da discussão dos reforços, quem fica, quem sai nessa janela, e a torcida, sem dúvida nenhuma, tá maluca com o Dorival Júnior. Todo mundo dorivalizado, como eu vejo nas redes sociais, e o Dorival chega a esse número importante, né, que são 10 jogos de invencibilidade, vencendo mais uma partida e, claro, seguindo adiante aí com confiança para as competições. Fim de semana tem Campeonato Brasileiro, na semana que vem tem já a Copa do Brasil, onde o São Paulo está tranquilo, fez um 2-0 em cima do rival do Sport, e aí tem na outra semana já a sequência dessa Copa Sul-Americana, onde o São Paulo também está muito bem. Então São Paulo vai aproveitar essas folgas que tem de placar, principalmente nas Copas, para dar um giro, para dar um descanso no elenco, para que evitar também a questão das lesões. Porque aí eu quero trazer um bastidor para vocês, né? Depois do jogo da Ilha do Retiro, conversando ali com o Dorival, fora da entrevista e tal, e ele falava da preocupação dele com a questão do calendário, que muitas vezes ele tinha que mudar o time não porque ele queria, né, mas porque, de fato, o calendário o obrigava a ter que dar um descanso para um jogador. Ele falou, gostaria de repetir um time titular e fazer com que esse time ganhe entrosamento, ganhe confiança, mas você se vê obrigado. E muitas vezes ele falou, às vezes o torcedor não entende. Por que mudou o time? Por que mexe tanto? A questão do calendário, e é algo que o Dorival tem uma preocupação e um cuidado muito grande nessa chegada dele ao São Paulo. 10 jogos de invencibilidade, deixa seus comentários aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações e tamo junto.